Boa tarde, pessoal. Meu nome é Sérgio e a ideia aqui é mostrar um pouco de um problema que eu resolvi no finalzinho do ano passado, lá no meu serviço. Então, o tema da palestra é instrumentação de um código sem precisar desenvolver nada novo, nenhum código novo, utilizando eBPF. Então, a ideia aqui é focar em como obter métricas de latência de um software. Então, como o problema que eu estava tendo era um problema de latência, eu vou falar mais sobre esse caso específico e eu vou falar um pouco sobre a ferramenta OBI, que é OpenTelemetry eBPF Instrumentation, que é ela que vai fazer isso para a gente. Então, um pouco sobre mim. Eu sou engenheiro de software pela Universidade de Brasília. Eu sou um desenvolvedor lá na Magalu Cloud. Nessa Magalu Cloud, eu desenvolvo um produto de load balancer as a service. E o nosso produto de load balancer, ele foi feito in-house mesmo. Então, no caso, tudo é com software livre. A gente usa alguns load balancers como Envoy Proxy, PVS, mas a orquestração desse ecossistema, já que é um load balancer de multicamadas, a gente faz com uma ferramenta nossa. E aí, o que eu vou falar hoje tem a ver com esse produto que a gente desenvolve lá. Eu também sou um DD, sou um Debian Developer, estou aí na comunidade desde 2020, faz mais ou menos um ano que eu virei DD, mas eu já era Debian Maintainer já faz algum tempo. Então, o que é o eBPF? Eu quero só passar ali bem raso sobre esses conceitos, mas eu não pretendo explicar muito e eu também não vou mostrar códigos em eBPF, então eu vou querer mostrar um pouco da ferramenta que eu utilizei. Então, ele permite executar programas em contextos privilegiados, que no nosso caso aqui, a gente quer, o contexto privilegiado é o kernel Linux, então a gente quer extrair informações que no sistema operacional a gente não consegue de uma maneira tão fácil. O benefício disso é que a gente não vai precisar carregar módulos do kernel e também não vai precisar alterar o código do kernel. Então a gente consegue fazer coisas a nível do kernel, mas sem precisar fazer essas duas coisas que normalmente eram necessário. Porque historicamente o sistema operacional era o local para aplicações de rede, observabilidade, segurança, e agora a gente consegue fazer isso. Na verdade, eu coloquei aqui errado. Historicamente, o sistema operacional era para isso, e a gente consegue agora fazer coisas a nível do kernel por causa do eBPF. Então, o que é esse OpenTelemetry e VPF Instrumentation? Acho que uns 2 anos atrás, ou 3, o Grafana teve essa iniciativa. Eles começaram um projeto chamado Grafana Bela, e aí o Grafana Bela é o OBI. Mas eles renomearam, eles entregaram esse projeto para o OpenTelemetry porque eles queriam que continuasse sendo desenvolvido pela comunidade e não algo específico da empresa deles. Então, o principal foco aqui é ele não precisar editar o código-fonte. Então, eu consegui subir isso em produção sem precisar mudar nada da arquitetura do nosso produto. Então, a gente conseguiu resolver esse problema sem precisar entrar a fundo e mudar no jeito que a gente estava fazendo no nosso software em si. Então, ele é muito útil para observar a latência das requisições, que vai ser o principal uso que eu vou ter dele. Então, eu vou mexer com algumas coisas que são TCP e eu vou conseguir investigar as requisições que normalmente você só consegue ter essa informação HTTP quando você está trabalhando fora acima do TCP, né? Ali na camada L7, né? Então, como eu vou estar trabalhando na camada L4, eu não vou ter esse tipo de informação tão fácil. Então, qual que era o problema? O problema que a gente estava tendo, então, o cliente estava usando o load balancer e atrás do load balancer tinha um monte de produtos, e aí um desses produtos era um Kong, que eles também estavam usando como um API Gateway, e esse API Gateway, às vezes, apareciam uns códigos 499, que é quando o cliente desiste das conexões. O, o cliente ele só estava disposto a aceitar conexões até 500 milissegundos. Então, foi esse um problema que estava tendo. Em algum lugar da nossa cloud, a latência estava aumentando e quando aumentava, acontecia esses erros. Um dos problemas era que isso era em menos de 1% das requisições, então eles faziam mais ou menos 6 milhões de requisições por minuto, então em menos de 1% já fica um pouco mais difícil de você conseguir identificar, principalmente porque os contextos de rede tem muita coisa envolvida, não tem só o load balancer que pode estar gerando latência. Podia estar tendo um problema no próprio Kong do cliente ou em alguma outra camada de rede que a gente tem internamente dentro da Magalu, de roteamento ou algo assim. E a grande reclamação deles
é que eles estavam vindo de outra cloud, eles estavam vindo da GCP, e aí o argumento é que na outra cloud funciona, né? Então o problema não é a gente, era alguma coisa do que a gente estava oferecendo como produto, e aí que começou esses debugs. Então, um outro detalhe é que a gente só oferece, por enquanto, na cloud, na Magalu Cloud, um produto de load balancer L4, então Network Load Balancer. O que isso tem de problema é que se a gente oferecesse um Application Load Balancer L7, essas informações dos requests HTTP seriam muito fáceis de debugar, porque load balancers como o Envoy Proxy, ele já tem ferramentas para isso, de te mostrar quanto que gasta de cada latência nas requisições, porque esse tipo de informação é bem comum. Então a gente não podia simplesmente trocar o load balancer do cliente, já que a gente ainda não está oferecendo esse produto. Então a gente tem que investigar esse caso sem fazer essa mudança. Porque por mais que a mudança ajudaria a gente já está oferecendo um outro produto e isso não resolveria o caso para os outros clientes. Então como que a gente começou a atacar o problema? Então primeiro, a gente tentou do jeito mais básico possível, que em vários pontos ali que eram críticos, então, como eu falei, a estrutura é um load balancer multicamadas, a gente tentou começar a fazer um debug com TCP dump, a gente gerava um backup e olhava algumas coisas no Wireshark, e a gente passou uns HTTP headers específicos, a gente conseguiu reproduzir o problema do cliente num ambiente controlado, então como a gente passava esses headers, a gente conseguia pegar todo um fluxo de uma requisição, mesmo que nesse intervalo bem grande. Aí teve alguns problemas de, como são muitos requests, são milhões por minuto, acabava que os dados que a gente estava trabalhando era grande, então era um pouco mais trabalhoso. Também o fato de a gente estar fazendo isso na mão estava sendo um pouquinho ruim. A gente foi muito longe só fazendo isso daqui, a gente conseguiu praticamente identificar o problema, mas mesmo assim surgiu esse questionamento de, nas próximas vezes que isso daqui acontecer, como que a gente vai fazer? A gente vai ter que juntar várias equipes e ficar fazendo de novo TCP dump? Então, foi quando a gente começou a elaborar uma solução, e eu já tinha ouvido falar do Grafana Bela, e aí foi quando eu desenvolvi essa automação. Então, eu usei essas ferramentas aí. Então, o OBI é a Alma, que é o que usa eBPF. Então, ele vai extrair essas informações para a gente, porque ele consegue tirar essas informações de latência a nível do kernel para a gente. E aí eu envio para esses outros caras, que é basicamente a observabilidade. É só o que eu vou precisar mesmo para ver o que eu estou coletando. Então, como a gente não vai ficar olhando os logs lá do OBI diretamente, então eu pegava o Jaeger lá para colocar os traces, o Grafana para montar uns dashboards bonitinhos, e o OpenTelemetry Collector é a cola que gruda tudo isso e joga as informações para todos os lugares. Então, eu pretendo mostrar aqui uma demozinha só de como a gente fez esse cara funcionar. Então, a solução foi mais ou menos assim. Então, dando alguns detalhes do produto, a gente usa Incus Containers para rodar os load balancers dos clientes. Então, quando o cliente novo aparece, a gente instancia dentro de um container Incus o load balancer desse cliente e começa a rodar lá dentro. Qual que é a questão do OBI? O OBI, ele escuta numa porta específica. Então, vamos supor que o load balancer está rodando na porta 8080. Ele vai instrumentar aquela porta específica, tudo que passar por ela. Então, um problema que a gente teve é que a gente roda centenas de containers, porque são vários clientes, cada um tem um conjunto de load balancers. Então, se eu coloco para rodar, para ele instrumentar na porta 8080, como está a nível de kernel, ele vai encontrar todos os load balancers de todos os clientes que estão na mesma porta. Então, a gente teve que fazer uma filtragem desses carinhas. A filtragem é feita pelo OpenTelemetry Collector, então a gente consegue filtrar pelo PID do processo do load balancer que está rodando em cada container. Então, como a gente tem acesso a isso, já que é um container, né, a gente tem acesso a essa informação a nível do sistema operacional, então a gente consegue fazer essa filtragem. E aí o resto é basicamente o Prometheus pegando essas métricas do OpenTelemetry Collector, jogando no Grafana, e a mesma coisa por Jaeger aí. Então, deixa eu começar agora a demonstração. Deixa eu só beber uma água, aí eu começo. Então, aqui eu tenho duas pastas. Acho que vocês devem estar enxergando. Tá todo mundo conseguindo ver? Beleza. Então, eu tenho um exemplo mais complexo, mas vamos começar pelo exemplo simples.
Então, eu vou usar o Docker só para simplificar aqui a demonstração desse caso, já que o nosso ambiente é um pouquinho complexo. Então, a gente vai ter um back-end, que eu escrevi um back-end em Go muito simples, que é só para ele ficar escutando na porta 80 no servidor HTTP. E a gente vai ter o Envoy YAML, que esse aqui é o nosso load balancer, né? Então, para quem não está muito familiarizado, basicamente aqui tem os listeners. Então, vai ser um load balancer escutando na porta 8000. E aí ele vai redirecionar para um cluster, que no caso são os backends, né? Então, tem um conjunto de backends aqui. No caso, o único back-end que vai estar vai ser esse na porta 8080. Então, a ideia é que eu quero mostrar só o nível de informação que a gente tem. Eu podia instrumentar só o back-end, mas eu quis mostrar os dois só para ver o que a gente consegue de informação quando a gente está fazendo isso. E aqui é o Docker Compose que eu vou usar para rodar esses três serviços juntos. Então, começando de baixo para cima, o Target Backend, ele é só rodar o servidor Golang mesmo na porta 8080. O Envoy, o Load Balancer, é também só rodar ele na porta 8000 e é ele que eu vou ficar fazendo as chamadas HTTP para mostrar para vocês o tracing acontecendo. E o Auto Instrumenter, ele é o OBI. Então, ele é o cara que roda com o eBPF. Aqui tem um detalhe, eu coloquei ele para ter acesso ao PID do Envoy, que aí ele consegue instrumentar o Envoy. Ele precisa ser privilegiado, porque ele vai rodar coisas, ele precisa enxergar o Linux, né? Ele precisa ver o kernel, então ele precisa ser privilegiado. Aqui ele vai olhar, então, a porta 8000, que é a porta do Envoy. Então a gente vai estar instrumentando aqui, nesse caso, só o Envoy. Não vai estar colocando back-end. Mas a gente poderia editar essa porta para pegar um range de várias portas específicas. E isso daqui é só para ele mostrar um log na tela para a gente de quando fizer isso. Então, vou fazer um Docker Compose aqui. Ele vai subir esses caras, vai subir um Envoy aqui normalzinho, o instrumento ele rodou, e aí já tem essa linha bem aqui pra gente. Essa linha, ele já achou o Envoy, ele já achou o Envoy em execução, e ele fala que ele vai começar, ele aqui identificou como Process Alive, ele já vai identificar esse Envoy. Uma outra coisa que a gente pode ver é que tem umas chamadas de DNS aqui, que isso daqui são as chamadas do Docker mesmo, aqui se olhar por esse IP é o IP do Docker. Então já dá para ver que o Docker faz algumas chamadas para os containers. Então já é algo que a gente já está sendo instrumentado de tabela. Eu vou abrir esse terminal e eu vou fazer um curl no load balancer, né? Então o load balancer estava acessível, então eu só quero fazer um curl só para aparecer aqui esse cara. E se a gente olhar bem aqui no meio, se a gente olhar bem aqui no meio, tem duas chamadas, né? Esse HTTP client é o client que eu fiz, é o curl, enquanto o HTTP é a chamada que o Envoy faz para frente. Então, se vocês verem, eu não coloquei nenhuma informação adicional no binário do Golang, então ele é bem trivial, né? E mesmo assim, só com isso daqui a gente consegue ter informações a mais, então a gente vai conseguir investigar uns traces de uma aplicação mesmo sem precisar implementar isso. Então, no caso desse cara aqui, é a minha máquina fazendo para o Envoy, ele conseguiu resolver o DNS porque é um container, e o Envoy passando para o localhost 8080, que é o back-end. Aqui tem os trace parent, então os dois fazem parte do mesmo trace, mas eles têm IDs diferentes. Tanto que esse aqui fala, dentro do colchetes, que esse é o parent dele. Então, o que vem antes dele seria logo esse daqui, que é o mesmo. Então, a ideia é essa, que você tenha o tracing completo, e no nosso caso foi muito útil porque a gente conseguiu já filtrar todos os que estavam recebendo o 499 direto do load balancer. Então, por mais que esse erro estava acontecendo no Kong do cliente, aparecia só para eles, no load balancer a gente conseguia essa informação. E essa é a informação de um request HTTP, que é algo que a gente não tem a nível de TCP. Então, a gente não conseguiria ver esse nível de informação. Beleza? Então, esse era o cenário um pouco mais simples. Aqui, o cenário mais complexo é só eu adicionando essas camadas de observabilidade. Então, eu colocando um Jaeger para ter um trace maior, colocando Grafana, o Prometheus.
Mas o que é mais importante aqui desse cenário é o OBI YAML. Então, no teste mais simples que a gente fez, a gente não configurou o OBI YAML, ficou só naquelas variáveis de ambiente. Então, só para comparar com o mais simples, essa é a configuração. Opa. Então, essa é a configuração do OBI YAML, enquanto essa é do teste mais complexo. O que é que muda aqui? Só a parte de exportar métricas mesmo, mas ele vai ficar olhando no mesmo lugar. E para resolver aquele problema das instâncias, foi bem no Hotel Collector. Então, uma coisa que eu fiz foi pegar o PID do processo. Então, o PID que está rodando aqueles envoys. Então, para esse caso mais complexo, eu subi 2 includes containers. Então, é esse server 01 e o server 02. Os dois estão rodando backends e eu vou querer instrumentar só um deles. Então, eu vou fazer request para os dois, mas eu só quero pegar os requests que vão passar pelo primeiro. Se a gente vê, para descobrir o PID desse cara, né? Descobrir esse PID aqui, tem como a gente descobrir como ele como ele é um container, a gente pode dar um cat nele. Então, se for aqui em C groups, né? Porque eles estão no C group, server 01, que é aquele que a gente vai querer instrumentar, e a gente vai querer o proxy, né? Que vai ter o PID, bem aqui desse cara. Como só tem um rodando lá, que é esse server service, que está rodando ali dentro, então se eu der um shell, server 01, server.service. Opa, assistência TL. Então, eu basicamente coloquei que eu queria descobrir o PID desse cara. Então, é uma maneira que a gente tem de achar o PID do processo. E aí, você coloca o PID aqui, esse aqui é o ID da instância, que eu consegui pelo OpenTelemetry mesmo. Posso também mostrar aqui como que consegue. Então, eu vou precisar rodar. É o caso complexo. E se a gente vier aqui e fizer o caso o OpenTelemetry Collector, ele está rodando na 8889. Se eu filtrar por esse feed, por esse PID aqui, espera aí. Deixa eu ver se ele subiu corretamente. Aparentemente ele subiu. Eu não sei se foi algum problema na rede, mas normalmente ele deveria já aparecer pelas métricas. Deixa eu pegar as métricas e ver. Ele não subiu. Deixa eu só ver aqui no WPS. Hum, deixa eu ver se agora ele está aqui. Tem um erro ali comum. Acho que é porque eu ainda não fiz nenhum request. Então deixa eu fazer alguns requests para os dois load balancers. Então, os dois vão estar na porta 80. 8080. E agora deixa eu ver se o curl vai funcionar com as métricas. Ele pode demorar um pouquinho para chegar lá. Beleza. Esse aí é o problema de demo, né? Então eu não tô achando por que que deu esse caso específico. Mas eu acho que a ideia era essa mesmo. Então, eu acho que eu já vou abrir para perguntas, porque meu tempo está acabando. Então, aí, se vocês tiverem alguma pergunta, é isso. Qual que foi o overhead de rodar essa solução com MPF produção manualmente? Tipo trivial? Dá uma mudança muito grande na característica de performance ou
graça, assim? Ele em si não estava sendo muito custoso, mas o problema estava sendo mais os logs. Então ele estava capturando muita coisa. Acabou que a gente só começou a rodar esse ambiente em momentos de debug. Então a gente tentava deixar no máximo por 1 ou 3 horas, porque senão gerava muito log. E aí isso acabou sobrecarregando esses sistemas aí. Sobrecarregou o Jaeger e um dos dashboards lá do Grafana também. O time do Grafana pediu para a gente dar uma reduzida aí, porque a gente estava dando DDoS neles. Então o problema mais era o excesso de informação. Um dos desafios aqui do IBPF, que eu ia querer mostrar, mas acabou dando um pouquinho errado, é que ele mostra os logs, então, de mais coisa do que você precisa, né? Então, como ali eu queria ver só aqueles logs HTTP em específico, mas ele também pegou do DNS, porque tudo que estava passando por aquela porta do load balancer, ele vai olhar. Então, tem como você filtrar no collector, né? Pelo OpenTelemetry, aquela filtragem ali, mas na hora de captura não, ele vai tentar capturar um pouco, vai capturar tudo. Então tem esses problemas ali na hora de filtrar que você nem sempre vai conseguir filtrar tudo que você quer. Às vezes tem que ser algo mais genérico e aí depois filtrar nesses outros sistemas. Aí seria isso. Mais alguma pergunta? Vocês preferem usar Linux? A escolha do Incus, no começo, foi porque o Stefano, o criador do Incus, ele tinha uma parceria junto com a Magalu, então ele estava oferecendo suporte oficial, então tinha outros produtos da Magalu que já usava, então era algo conhecido, e toda vez que a gente tinha algum problema com ele, com o Incus, em menos de 12 horas o Stefano conseguia corrigir. E como a gente precisava de uma integração muito forte com o OVN, e ele desenvolveu essa integração dentro do Incus, isso ajudou bastante nessa parte de redes. Então a gente tinha esse suporte muito fácil. É aquilo, né? Quando você tem um suporte, ajuda bastante a priorizar aquela solução. Então acho que era isso, pessoal. Muito obrigado. Só mais um detalhe, eu fiz esse post aqui, meu blog é sergiocipriano.com, e aí eu deixo em detalhes toda essa solução, que é basicamente o que eu apresentei aqui, mas se alguém quiser reproduzir, tem os passo a passo de como reproduzir aqui. Então aí é isso. Nossa.